Olá, sejam bem-vindos para o nosso último episódio. Já tô triste, pessoal, mas segura. Nosso último episódio da nossa série Onde Investir em 2025 do portal It's Money. Nós temos trazido aqui, explorado as melhores estratégias para você crescer e proteger seu patrimônio no próximo ano. E hoje o papo vai ser de proteção. A gente fala daqui a pouco um pouco mais. Pessoal, que pena, estamos acabando, é nosso último episódio. Mas espero que desfrutem, que aproveitem o nosso convidado de hoje, o nosso papo de hoje, tá muito bacana. Eu sou Leonardo Fernandes, @Leonardo Fernandes Blue, casado, sócio da Blue 3, tenho 2 filhas, Letícia e Laís, e há mais de 15 anos acompanhando investidores nesse mercado financeiro. Eu sou suspeito para falar, mas nossa série está sensacional e, de novo, hoje não vai ser diferente. Para a gente passar a régua nesse planejamento, nós vamos trazer um assunto que o brasileiro não gosta muito de falar, que é planejamento sucessório, que é a gente discutir e planejar na nossa ausência. E provavelmente você aí que está nos assistindo fica empurrando essa decisão, ou essa organização, ou não sabe tudo que isso impacta para você e empurra isso com a barriga. Então, eu trago hoje meu último convidado. Eu estou saudosista, viu, João? Estou saudosista, é o nosso último episódio. Então, eu trago aqui meu último convidado da série, João Cosme. É um especialista, a gente chama de planner, mas especialista em planejamento patrimonial na Blue 3. Meu sócio aqui também na Blue, né? Também é sócio da empresa. Sim. E colunista aqui do It's Money. Então, já dando spoiler aqui, tem muita coisa bacana que o João publica e traz pra gente. João, seja bem-vindo. E eu já vou te mandar a primeira pergunta aqui. E aí você fala mais um pouquinho, mas seja bem-vindo. Muito obrigado. João, que bicho que é esse planejamento patrimonial sucessório? E por que esse negócio é importante? Perfeito, Léo. Obrigado pelo convite, né, pela oportunidade de ter esse espaço de falar sobre um assunto tão importante para todos nós, né, que muitas vezes as pessoas, como você muito bem falou, elas postergam uma decisão, né, a ser tomada. Óbvio que, Leonardo, eu gosto muito de comentar o seguinte: nós somos um escritório de investimentos. O nosso principal papel, o nosso principal objetivo é fazer o nosso cliente ganhar dinheiro, tá? Mas a gente entende, interpreta que não adianta nada ele ganhar dinheiro se a gente não pensa na perenidade de tudo aquilo que ele vem construindo ao longo da vida, tá? Então a gente tem essa obrigação de discutir sobre esses assuntos, né, que tratam sobre planejamento patrimonial. E essas questões sucessórias hoje, tendo em vista grandes discussões que a gente vê no cenário federal, né? Então a gente gosta de tratar sobre esses assuntos com todos os nossos clientes, tá? A gente tem como uma obrigação falar sobre isso, porque é nosso dever, né, como um escritório de investimentos sério, grande que nós somos, tratar sobre isso. O que você diria para mim assim sobre essa importância? Por que a gente teria que fazer uma situação pensando lá na frente? Que é o que o pessoal se pergunta, né? Por que eu vou cuidar disso agora? Né? Por que a gente falaria disso hoje, pensando lá na frente, ou quando a gente não estiver aqui mais? Tem benefício fazer isso antes? Por exemplo, custo, imposto? Como é que é isso? Perfeito. Por que a gente precisa se antecipar a esses temas, Leonardo? Isso é muito interessante essa pergunta, porque nós somos um país do arranjo, né? O Brasil é o país do arranjo, o país do jeitinho, onde a gente tenta empurrar as coisas com a barriga. Então, decisões difíceis a serem tomadas a gente sempre deixa para depois. Haja vista aí, tem gente que fica namorando 10 anos para pensar em casar e quando casa, logo separa. Enfim, até mesmo nessas questões específicas, né, quando o assunto é um pouco mais sério, a gente tem que tratá-lo o quanto antes. Tá? Só para exemplificar, o americano, por natureza, tá, antes dele pensar em rentabilidade, ele pensa em proteção. Tá? É como se nós estivéssemos construindo uma casa. Tá? Por onde a gente começa a construção de uma casa? Pelo telhado ou pelos alicerces? O que vai fazer com que a gente consiga construir um arranha-céu grande e robusto? É ter a proteção, né? Então, quanto antes a gente fala sobre isso, quanto mais jovem nós tomamos uma decisão em relação a esse tipo de assunto, mais assertivo nós vamos ser lá na frente. Tá? Até porque, Leonardo, existem 8 ferramentas hoje no Brasil que tratam sobre esse tipo de assunto e a gente gosta muito de deixar isso muito claro nas reuniões. Tá?
A gente fala sobre planejamento patrimonial e sucessório. E tendo em vista uma instabilidade política e jurídica que a gente vive no nosso país, a gente entende que todas essas ferramentas elas são 100% complementares umas às outras. Não é porque você contrata uma delas que você vai deixar de discutir ou ouvir sobre as outras. Elas são homogêneas, tá? Elas não são heterogêneas, elas agregam umas às outras, ok? Então a gente tem que pensar justamente nisso. Então a gente sempre trata essas 8 ferramentas e mostra escalonando, tá? A gente vai tentar entender o cenário em que ela se encontra e no momento que ela estiver, a gente sugere a ferramenta específica, óbvio, sempre com o acompanhamento do assessor de investimento, que ele tem. Eu já anotei aqui, tá? Essa pergunta eu vou lhe fazer quais são. Já anotei, tá anotado. Prepare que essa já vem daqui a pouco. Mas indo para a linha, ô, João, dessa parte de custos, por que a pessoa deveria fazer esse planejamento hoje? Ela está se beneficiando do quê? Né? Perfeito. Ela está se beneficiando do que fazer esse planejamento hoje versus deixar isso lá para frente? É imposto, é custo? Que benefício tem fazer isso? Tá, perfeito. O bom de estruturar e entender qual é o tamanho do custo dele se dá muito em via do que nós temos da reforma tributária. Tá? Então, a gente viu que alguns impostos vão aumentar. Um deles é justamente o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Morte e Doação. Se a pessoa tem intenção de doar algo para alguém, esse ainda é um momento oportuno. Tá? A gente pode auxiliar com o nosso corpo jurídico para que ela faça isso. E quando se trata de herança, né, a gente tem que se preparar agora, porque depois vai ser cada vez mais salgado. Quanto mais velho a gente fica, isso vai aumenta o custo de uma eventual necessidade de recurso para a proteção. Então a gente sai hoje, por exemplo, eu estou falando do estado de São Paulo, tá, especificamente aqui, mas aqui em São Paulo a gente tem uma alíquota fixa do ITCMD em 4% e ela vai ser progressiva, ela vai ser de 2 a 8. Quanto maior o patrimônio da pessoa, maior o custo a ser pago lá na frente em uma eventual necessidade sucessória, entendeu, Leonardo? Então, ô João, então o que você está me falando é que se eu tenho um patrimônio financeiro ou um bem imóvel, carro, e quando acontece alguma coisa comigo eu venho a faltar, esse bem, esse patrimônio sendo passado para uma outra pessoa, eu vou ter um custo, tem um imposto chamado ITCMD, que é o que você comentou, existe um imposto que é cobrado, que no caso de São Paulo, de 4% a 8%, dependendo da escala do tamanho do patrimônio, e isso muda de estado para estado. O Brasil é um país que cobra caro por isso? Tá, excelente pergunta, Leonardo. Ó, hoje em São Paulo a gente ainda tem uma alíquota fixa em 4%. Tá? Existe um projeto de lei, o número 07 de 2024, que é justamente esse aumento progressivo de quanto maior o patrimônio, maior o imposto. Tá? Então o que foi decidido no final de 2023 com a reforma tributária? Que o ITCMD ele seria progressivo. Tá? Cabe agora aos estados se adaptarem a essa nova realidade. Tem estado em que hoje já existe essa alíquota de 2 a 8. Existem outros que o Estado, essa alíquota ainda é fixa. Tá? Então, como nós trabalhamos com o Brasil inteiro, né, quando a gente conversa com o nosso cliente, a gente procura entender onde que ele está e dentro dessa realidade do Estado, a gente faz esse cálculo já estimando esse custo sucessório. E no mundo, João, o Brasil é barato ou é caro para fazer isso? E aí você falou de mudanças de regra, depois eu vou entrar nisso, mas como é que está a comparação de Brasil versus mundo, e nós somos barateiros ou careiros em relação a essa transmissão de bens? Olha, em relação ao mundo, o Brasil paga muito pouco o imposto do ITCMD. Tá? Hoje a gente tem essa alíquota de 2 a 8, mas comparado a países de primeiro mundo, tem país que cobra até 50% de imposto, 45%, Japão, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, enfim, França. Então, onde tem esses impostos muito, muito altos, né, para que a pessoa pague. Não é à toa que alguns grandes bilionários passam a ser doadores para instituições filantrópicas mesmo, porque se ele não fizer isso, o governo vai morder uma grande parte depois, né? Igual você falou, 40%, 50% de imposto para transmissão quase, praticamente, vamos falar, metade do patrimônio que você acumulou ao longo da vida vai ficar para o governo numa transmissão num país desse.
Exato, exato. Por exemplo, o Japão varia de 10% a 50%, França de 5% a 45%, Alemanha e Suíça de 7% a 50%, Reino Unido e Estados Unidos de 18% a 40%, o Chile, que é um país aqui da América do Sul, já varia de 1% a 25%, e hoje a gente tem no Brasil de 2% a 8% de alíquota de TCMD. E já sai da gaveta aqui, olha que interessante, Leonardo, a partir do momento que a gente teve essa reforma tributária aprovada, saiu da gaveta um projeto de um senador, né, do estado do Ceará, que ele sugere que essa alíquota vá para 16%. Então, saímos agora, demoramos anos para sair de uma alíquota fixa de TCMD, certo? Agora os estados vão se adaptar a essa nova realidade. Mas já sai da gaveta algo que sugere que somente para 16%. Assim, eu também não quero ser um cavaleiro do apocalipse, falar que isso vai acontecer agora. Mas é preocupante, porque a gente tem que se organizar, porque no longo prazo isso efetivamente vai acontecer. Tá? Então, esse aumento para 16%, em algum momento, ele vai virar uma realidade, sim. Porque é impossível criar novos impostos. Né? Então, eles aumentam dentro daquilo que é viável, tá? Dentro daquilo que é palpável. Ô, João, então a gente olhando aqui, o Brasil é até barato, se for pensar a nível mundo, as nossas taxas. Mas, de qualquer forma, isso às vezes, imposto, percentual, 4, 8, isso não fica tão visível para o pessoal que está nos assistindo aqui. Você teria um exemplo prático, uma situação que a gente poderia fazer uma continha mesmo e ver o impacto dessa taxa num patrimônio de uma pessoa, para os seus sucessores? Perfeito. Hoje, quando a gente pega o ITCMD, né, esse imposto no Brasil, ele, como foi falado já, ele é de 2% a 8%, mas se a gente comparar Japão e Alemanha, esse imposto é de até 50%. No Reino Unido e nos Estados Unidos, esse imposto chega a 40%. E começa-se, Leonardo, a discutir esse aumento no Brasil para 16%. Sai da gaveta um projeto de 2019. Óbvio que isso vai levar anos para ser decidido, eu imagino, né? Mas a gente percebe que a tendência é que acompanhe esses países o imposto sucessório. Tá? Perfeito. E vamos fazer um exemplo prático, vamos fazer uma continha de alguém, algum exemplo que você talvez tenha conhecimento ou fez conta para alguém, só para a gente ter uma noção do impacto disso no financeiro das pessoas. Tá. Vamos supor aqui uma pessoa que tem um patrimônio de 18 milhões e 600 mil. Tá? Hoje, na realidade atual, ela paga 4% de TCMD. Né? E esse valor ele fica em 744 mil reais. Se nós pararmos para pensar que ela vai fazer parte da maior alíquota progressiva, a família vai pagar 8%. Ou seja, o valor ele vai dobrar, vai ser R$ 1.480.000 só de ITCMD. Tá? Então, o impacto ele é muito bastante... dinheiro, João, é muito dinheiro. É muito dinheiro e muitas vezes as pessoas não param para fazer essa conta, tá, Leonardo? A gente percebe muito isso. E você ainda falou um negócio bacana agorinha que eu estava pensando aqui, ô João, sobre isso, né? A gente fala no mercado financeiro que no Brasil até o passado é incerto, não é para amador, muda a regra mesmo. E você comentou agora, por exemplo, dessa discussão sobre 16%, de sair de 8% e ir para 16%. Tem mais coisas tramitando nessa discussão que a gente poderia mostrar para o pessoal a importância de talvez olhar isso agora, porque provavelmente vai mudar a regra. Tem mais coisa tramitando, por exemplo, a questão de imóveis no exterior, cobranças pelo Estado, de igualar isso, alguma coisa nesse sentido? Sim, a gente percebe que os impactos do tributário do ITCMD, né? Então, as alíquotas, como nós falamos anteriormente, elas serão progressivas, né? Os imóveis do exterior, eles também passam a ter o ITCMD. No estado em que o imóvel estiver, é que vai ser cobrada essa taxa de ITCMD. Tá? Então, é interessante nós termos essa preocupação em organizar o quanto antes tudo isso. Vai mudar as regras, né? Com certeza vai mudar, né, João? Pode não ser agora, como você falou. Talvez não seja agora, pode ser mais para frente, mas essas regras vão mudar. Governo precisando de recurso e uma brecha dessa, Brasil versus mundo barato, exato. Tem chance disso vir. Exato. João, e uma coisa que é muito comum, a gente está falando dos custos, dos valores, o exemplo que você citou, né? R$1 milhão, mais de R$1 milhão se for para 8%,
é caro pra caramba fazer essa transmissão. E a gente que está no mercado financeiro há muito tempo, e você também convive com isso até mais do que eu, a gente vê muito caso de uma família que tem patrimônio, bastante, você vê, até o exemplo que você trouxe, 18 milhões, você tem patrimônio, mas passa calor nesse momento de uma sucessão justamente por esse custo. E a gente sabe, você mesmo citou no começo, e eu tinha notado aqui, já vou saltá-la agora, que existem opções da gente se organizar e fazer, né, para acessar esse tipo de ferramentas que existem no mercado e evitar que uma situação se torne dificultadora, de fato, de vida num momento tão crítico como esse. Que opções seriam essas, para a gente exemplificar aqui para o pessoal que está nos assistindo, né? Que opções que a gente teria como sugestão para eles? Perfeito. Excelente ponto, Leonardo, excelente pergunta que você faz, porque o exemplo que você trouxe, nós vivemos, você como líder, assessor de investimento, enfim, você viveu na pandemia de muitos clientes, o nosso escritório também foi impactado por isso. Clientes nossos faleceram de Covid-19. Então, houveram casos em que a família tinha uma liquidez suficiente para fazer essa transmissão de bens e existiam outras que não tinham dinheiro para ter acesso àquele dinheiro. Embora a família fosse milionária, mas estava tudo em o CPF de uma única pessoa. Né? Eu costumo brincar, o Leonardo, que o brasileiro, em via de regra, ele se acha um Highlander, né? um imortal que nada nunca vai acontecer com ele. Mas, enfim, aí nós somos surpreendidos. Em relação às ferramentas que a gente tem para esse tipo de organização, existem 8 ferramentas hoje no Brasil. Tá? Doação, testamento, holding, offshore, trust, fundo exclusivo, previdência privada e alguns ativos de liquidez. A gente gosta muito de trabalhar, porque independente do que aconteça, independente daquilo que você tem estruturado, o fator dinheiro, ele vai ser crucial para resolver qualquer tipo de problema. O dinheiro, ele vai ser necessário para se pagar impostos. Mas a pessoa fala, pô, mas o meu cunhado é advogado, meu primo é advogado, enfim, é justamente nessas oportunidades que a pessoa acaba numa fragilidade emocional, ela se encontra numa fragilidade financeira que não consegue arcar com esses custos, tá? Você falou de previdência privada, nós fizemos o episódio anterior com a Ellen exatamente sobre previdência. Então, se você que está nos assistindo ainda não assistiu sobre previdência, tem muito detalhe lá. Ela é uma das ferramentas, né, João? Você falou, tem 8 possíveis ferramentas, mas ela é uma ferramenta muito bacana e lá a gente fez o merchan para o seu bate-papo aqui. Aqui eu estou fazendo de volta para lá, viu, João? E, João, você comentou do seguro de vida como uma alternativa. Existe uma diferença, isso o brasileiro, você falou que o brasileiro às vezes não se programa tanto, não olha para isso, eu também comentei que o brasileiro não gosta muito de falar sobre esse assunto, mas o seguro de vida também não ajudou o processo, porque a gente viu muitos produtos, né, feitos pelo mercado que não eram tão favoráveis. E a gente sabe que existem bons produtos no mercado hoje. Tem uma diferença do seguro padrãozão ali que o pessoal faz às vezes no banco e um seguro de vida que você até comentou dos Estados Unidos e aí talvez até por isso lá se tornou tão comum. Tem uma diferença desse seguro que é feito lá fora e que agora o Brasil, que há um tempo o Brasil também tem. Me fala um pouco sobre isso, até entrando um pouco mais nessa parte do seguro para o pessoal entender. Perfeito. O grande ponto que eu gosto muito de comentar é o seguinte, Leonardo. Realmente, os seguros convencionais, o que seriam os seguros convencionais? Aqueles oferecidos pelos bancos, tá? Qual que é uma das principais características dele? Tá? Primeiro que eles são bilaterais, em algum momento o banco ele cancela, tá? Por conta do risco, enfim, talvez o cliente não seja mais interessante para que continue com esse contrato lá dentro. E um outro ponto é sobre o custo, né? Que você vai ter ao longo dos anos e realmente você faz um pagamento, você paga o aluguel de uma pólice, tá? Onde lá na frente você não pode reaver esse recurso. Nós gostamos, como foi falado no começo da nossa reunião, a nossa obrigação aqui é oferecer uma possibilidade de ganho até mesmo em ativo securitário para o próprio cliente, porque se ele não quiser ter mais um produto securitário, ele tem a opção, óbvio que a gente está falando de um ativo de proteção securitária. Mas, se lá na frente ele achar que é interessante ele pegar de volta, a gente tem que oferecer essa opção para ele. Então, a gente gosta muito de trabalhar com um produto chamado Whole Life,
Tá? Ele chegou aqui no Brasil, Leonardo, no final da década de 90, com 2 companhias americanas, tá? E aí, ao longo dos anos, esse produto acabou sendo um pouco mais disseminado e a gente gosta de trabalhar bastante. Então, a gente percebe que o benefício ele entregue direto para a pessoa que o cliente quiser, tá? E tem um detalhe também interessante. O que garante a contratação desse produto não é a capacidade financeira, é a capacidade de saúde. Porque antes de você fazer qualquer tipo de aporte, você passa por uma análise bastante criteriosa de saúde para que aí sim você faça esse aporte e tenha essa contratação. O bom é que esse contrato ele é vitalício e você aporta por um período finito, o que é mais importante. Você não vai ficar aí até 70, 80, 90 anos aportando dentro de um produto onde em algum momento isso pode ser cancelado ou pode ser tão alto o custo que você não queira mais. Então, quando você trabalha com esse período mais curto de aporte, e outra, é aporte porque você tem a possibilidade de tê-lo de volta em algum momento. Isso é interessante, porque a gente fala muito do convencional, paga para não usar, ou esse troço um dia vai dar pipoco. Então, você tem alternativas, eu acho que isso é muito interessante para o pessoal que está nos assistindo. Existem alternativas de produtos muito interessantes. Você falou de novo, cada caso um caso, mas existem produtos adequados para você. E um outro item que eu notei aqui, João, é sobre a holding. Eu acho que todo mundo já ouviu falar desse negócio. Todo mundo já ouviu falar. Né? Falou de planejamento patrimonial, alguém já falou de holding para ele, um contador, um advogado, um amigo. E só que holding não é para todo mundo, né? Existem vantagens e desvantagens. Queria que você explorasse um pouquinho isso para a gente também, né? Porque não é sair fazendo holding que você está resolvido patrimonialmente. Você mesmo comentou, né? São várias estratégias que se homogeneizam, que se complementam. Claro, holding é uma delas, sim, mas nem para todo mundo serve e não necessariamente para todos os casos, né? Exato. E muito bem, complementando um pouco o que você falou, Leonardo, é que mesmo que você tenha uma holding, vai ser preciso de dinheiro para pagar as suas cotas dentro dessa holding. E como que você organiza tudo isso? As vantagens da holding é porque você cria uma empresa e você não vai ter mais custo cartorial, você não tem mais custo advocatício, você paga somente o ITCMD daquelas cotas. Mas óbvio que a gente tem que pensar em questões de estruturação de uma holding. Tá? Quais são as vantagens que ela oferece? Tá? Ela reduz o imposto de aluguéis e ganhos de capitais, isso é muito bom. Os bens são passados, como eu falei anteriormente, através de cotas para os herdeiros ou ações de empresa, enfim, e permite acordos que evitam disputas familiares. Tá? Então, por exemplo, se eu não tenho uma holding, mas tem uma briga familiar, enfim, a pessoa pode requerer aquele patrimônio, isso pode gerar algum conflito. Tá? Então, quando a gente tem uma holding, a gente deixa isso de uma maneira um pouco mais organizada. Tá? Só que a gente pode tem que ter vários cuidados, tá? Como você muito bem mencionou também, porque a gente pode haver incidência do ITBI, tá? Que é transferência de imóveis em algumas atuações. E outro detalhe interessante, tá? Que muita gente comete alguns equívocos porque se vende muita facilidade quando se fala de holding. Tá? Eu vou citar um exemplo, porque eu, particularmente, tá? E todos aqui do escritório, nós nos pautamos por onde? Câmara dos Deputados estaduais, Câmara dos Deputados federais, Senado Federal e Supremo Tribunal Federal. Eu estou em São Paulo, então vou citar esse exemplo. O que diz a lei estadual quando se fala de ITCMD? É valor de mercado. Porque a pessoa fala assim, não, fica tranquilo, é valor venal para você fazer uma doação, você não vai ter problema. E a gente percebe que a Secretaria da Fazenda do Estado está cada vez mais eficiente. Em São Paulo, tá? A cada ano que passa, eles fazem operações para recuperar recursos, tá? Que a pessoa deixou de pagar, né, na hora de doar, enfim, algum bem ou integralizar dentro de uma holding, porque ela subavaliou aquele patrimônio. Então, o que o Estado faz? Ele notifica. Olha, João, você fez aqui, integralizou na holding esse imóvel com valor venal. Mas ó, você tem que fazer o valor correto, tá? Paga o valor que você deve de fato, para que a gente não tenha que aplicar uma multa. Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente não pode ficar comprando sempre facilidades. Tá? Eu costumo falar também, Leonardo, que a nossa análise ela tem que ser fria e imparcial para o nosso cliente. A gente tem que vender e levar eficiência para as pessoas que estão conosco. Tá? A gente tem que ter um atendimento realmente consultivo. Tá? A gente tem que ser eficiente nessas questões para que a gente não venda gato por lebre. Tá?
Muito bom. Então é o que você falou, tem vantagem, desvantagem, tem que ser feito bem feito. Essa é a verdade, né? Tudo na vida tem que ser feito bem feito e uma estruturação dessa para organizar lá para o futuro, com certeza é fundamental. E, João, você tem uma experiência pra caramba nesse setor, né? Eu queria usar um pouquinho disso. Inclusive, você falou de oito estratégias, a holding, seguro, previdência, mas a gente ouvir falar e fazer são duas coisas muito distintas, muito diferentes, na verdade, né? Inclusive, tirar do papel até é mais difícil mesmo. E a gente vê muito caso de gente conhecida, gente com patrimônios grandes, que não fizeram, né? Ou seja, sabe, às vezes já ouviu falar, mas não fez. Você tem algum caso que te vem à mente recente de pessoas Sim. famosas que você poderia citar alguns exemplos para a gente de que deveria ter, às vezes, se organizado antecipadamente e acabou depois isso virando confusão ou dando confusão por não estar bem estruturado? Tá. Posso trazer 3 exemplos, Leonardo, por Claro! favor? Então, vamos lá. O primeiro, eu vou citar um exemplo que, inclusive, é um artigo que faz parte, que está no It's Money, para quem quiser ler, é muito interessante. O primeiro fala, todo mundo acho que gosta hoje de tomar açaí, então a gente já tomou açaí naquela Oakberry, né? Então, que várias cidades têm. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o negócio desse empresário começou com um benefício de seguro de vida. Quando ele queria começar esse negócio, o que ele fez? Ele precisava de dinheiro, ele começou a ligar nos bancos para cancelar os seguros. E ele tinha acabado de passar por um câncer de tireoide. Tá? E um dos bancos ele ligou e a gerente falou assim: olha, coincidentemente foi um seguro em um banco, não em uma. Era um seguro convencional, mas que foi muito benéfico para ele. Tá? Ele ligou lá e falou assim: olha, você tem uma cobertura aqui de doenças graves. Ele recebeu esse recurso, ele mandou os documentos, obviamente que obedeceu a todo o processo recebendo o benefício, e aí, com esse dinheiro, ele utilizou parte para iniciar no negócio. Ou seja, ele começou hoje uma grande potência mundial, que é a Oakberry, com um benefício de seguros de vida. Então, a pessoa pensa que não faz sentido porque ela é jovem, ele tem o quê? Pouco mais de 30 anos, ou agora que ele tem 30 anos, é um rapaz bastante jovem, e ele começou, né, o grande impulso que ele teve foi um benefício securitário. Outros casos de organização patrimonial que foi muito bem sucedido é o caso do icônico Silvio Santos, certo? Ele tinha também é uma matéria, um artigo que nós temos dentro do It's Money, que é interessante das pessoas lerem. O que ele fez? Ele estruturou as empresas todas, criou holding. A gente não tem aqui possibilidade, porque são informações sigilosas, se ele tinha algum ativo securitário ou não, mas pela organização, a gente interpreta que muito provavelmente ele tinha algo nesse sentido. Ou seja, ele, o Silvio Santos, é um caso prático de que ele utilizou talvez essas 8 ferramentas, porque ele tem coisa fora do Brasil, ele tem coisa dentro do Brasil, ele tem holding, ele tem hold dentro de holding, enfim, ele é muito organizado nesse sentido, tá? E tem um caso, existem tem casos... os ruins, já conta os ruins, você contou 2 bons, manda ruim. Tem casos ruins, por exemplo, o do nosso Rei Pelé, tá? Que até hoje, por falta de uma organização também, eu acredito que exista uma matéria sobre isso no It's Money, que fala sobre a maneira que que ele não se organizou, tá? E os conflitos que a família passa hoje, tá? Por essa falta de organização. Tem uma casa abandonada que está sendo depredada, enfim, está se acabando, não conseguem vender, não conseguem fazer absolutamente nada. E um outro icônico jogador de futebol, que é o Diego Armando Maradona, também ele fez pura e simplesmente um testamento para os filhos, tá? Mas Maradona era cheio de dívidas, ele imaginava que somente o testamento era suficiente, e óbvio que quando a gente não tem talvez uma pessoa, um assessor de investimento, alguém com quem você possa conversar sobre esses assuntos que sejam consultivos, você acaba sendo convencido por outras pessoas a não tomar as decisões acertadas. Então, a família dele também enfrenta sérios problemas para ter acesso ao patrimônio dele, tá? Então, e por conta das dívidas que ele tinha, um patrimônio que seria, sei lá, de 50 milhões, 100 milhões de dólares, hoje, pagando todas as dívidas, cada herdeiro que ele tem hoje legal, acho que são 5 ou 6 filhos, receberia no máximo 2 milhões de dólares, porque tem que pagar tudo, pagar as custas, pagar advogado,
enfim, ele tinha imóveis em vários lugares do mundo, então hoje isso se limita a 2,5 milhões. Então, os dois maiores jogadores de futebol da história que nós tivemos no mundo não se organizaram nesse sentido. Então a gente vai lembrá-los pelo que eles fizeram dentro de campo, tá? Não pelos que eles fizeram na vida pessoal. Tá? A gente tem que dividir o Edson Arantes do Pelé e o Diego do Maradona. Isso é interessante, mais uma vez você reforça, né, João, assim, o quão importante isso é ser feito com antecedência, com um profissional qualificado e que consiga organizar as coisas de forma prática e bem direcionada, né? Porque se fizer mal feito, ainda não consegue ter a proteção e as organizações que deveriam. Bom, se eu pudesse fazer um resumo aqui, né, do nosso papo, ele não deixa de ser um papo esquisito, né, na nossa ausência. Eu sou brasileiro, não vou negar. Então, ele não deixa de ser um papo estranho, mas a gente precisa se planejar com antecedência. Existem muitos custos, existem muitas regras que envolvem esse momento que, se você não se antecipar e não souber delas, impactam diretamente nesse momento, nessa transmissão de patrimônio, se queima muito dinheiro, se queima muitos bens. E o João mostrou aqui para a gente que existe uma série de ferramentas para a gente se organizar, né? Ou seja, não é porque falta alternativas, não tem, é a gente se programar e se organizar para elas. E o João fez algumas menções aqui várias vezes. Procura um profissional, né? Profissional, claro que você tem advogados, tem contadores muito bons para fazer isso, mas procure o seu profissional de investimentos, porque ele também tem condição de te ajudar nessa situação. João, fala aí. Dentro da minha vivência, Leonardo, desculpa aqui, mas é importante fazer uma menção de uma coisa que eu vejo na prática, tá? Existem 3 pessoas, 3 profissionais que podem ajudar alguém no momento de eventual sucessão: contador, advogado e assessor de investimentos. Por quê? O advogado ele entende de tributos, de impostos a serem pagos. O advogado ele entende das leis. Mas quem paga o honorário advocatício e os honorários do contador vai ser o recurso que o seu assessor de investimento pode programar para isso dentro de uma carteira. Então, eu costumo falar o seguinte, o Leonardo, eu tenho o contador e o advogado como sendo um grande aliado. É uma satisfação quando algum cliente traz esses profissionais para fazer uma reunião comigo, porque eu tenho que agregar valor ao trabalho dele. E muitas vezes eles pensam que nós estamos rivalizando. Muito pelo contrário, a gente tem que ser sempre um trabalho único que a gente faz. Então, muitas vezes eles têm preconceito com o que a gente sugere, porque eles imaginam que a gente vai tirar o trabalho deles. Mas muito pelo contrário, o que a gente quer é que o advogado ganhe bem os honorários dele e que o contador receba o valor que é devido em relação ao que ele está te cobrando. Tá? Então, eu gosto muito de fazer esse comentário nas minhas reuniões. Muito bom. Eu fiz o meu resuminho. Alguma conclusão, algum adicional que você queira fazer para a turma, João? Algum recado, alguma frase final aí para o pessoal que está nos assistindo? Sim. Óbvio que a gente vai sempre discutir e oferecer sugestões. Tá? O cliente, ele é a figura central da nossa reunião. Ele quem decide aquilo que ele quer fazer para a vida dele, tá? Óbvio que se nós trouxermos uma sugestão e ele entende que não faz sentido, não tem problema, a gente volta aqui, traz outra. O importante é que a gente tenha dentro de um ciclo uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Porque muitas vezes a pessoa fica melindrada em falar, não, eu não sei, eu estou pensando. Então, é sempre bom deixar muito claro que quando a gente fala de planejamento patrimonial, é uma decisão única e exclusivamente dessa pessoa, tá? E a gente sempre vai respeitar, Leonardo, independente daquilo que ela queira fazer, ok? Então, esse é o grande ponto que eu acredito que não só eu, como todo o time de planejamento patrimonial e acessório aqui da Blue, está disposto a conversar e sempre oferecer aquilo que pode ser mais viável financeiramente para esse nosso cliente. Então, eu vou fazer mais uma provocação, então, aqui, João. Vou puxar para mim de novo. Eu fiz um pouquinho, você foi falando aqui, eu já lembrei de outras coisas. Pensem, nós estamos no finalzinho do ano, né? Nós já estamos acabando o ano de 2024. Temos 2025 para começar aí. Claro que sempre essa virada de ano
faz a gente refletir, faz a gente pensar na vida, nas coisas. Eu faria uma provocação a vocês aqui de pensar no seu planejamento patrimonial, né? Já as provocações que o João trouxe, as ferramentas e etc. Pense nisso, use esse momento agora de final de ano para fazer o seu planejamento, para pensar sobre o seu planejamento. Porque, de novo, né, não feito ou mal feito vai gerar lá na frente uma dificuldade financeira e talvez venda de bem e aquela correria que talvez muita gente, ô João, está nos assistindo, viu acontecer, né? Com um familiar ou com um amigo, o danado do inventário é uma confusão danada. Você citou os exemplos aí do Pelé, que está confusão até hoje. Então, tá aí o meu recado. O papo use o final de ano para pensar sobre isso. E uma pena, né, João? A gente já está acabando aqui o nosso episódio. Eu vou fazer duplo acabamento, acabando o nosso episódio e acabando a série. Eu estou sofrendo, confesso. Então, João, muito obrigado. Lhe agradeço muito por ter participado aqui com a gente, ter trazido essas informações. Quem quiser acompanhar o João, tem o LinkedIn, João Cosme, mas como ele mostrou aqui, o melhor lugar para acompanhar o João está no It's Money, colunista, está sempre postando coisas novas, situações interessantes. Esses casos, esses exemplos, né, João, que você comentou, todos eles você vai usando ali como exemplo e como referência para as pessoas, e eu acho isso muito bacana. Então, segue o João, acompanha as publicações dele sobre planejamento sucessório, que vai ser muito divertido, tenho certeza. Bom, e a gente acaba, então, o nosso último episódio e acaba a nossa série. Né? Espero que tenham gostado. Lhe desejo um resto de final de ano e, consequentemente, um ano de 2025 excelente para todos vocês. Não tenho mais nada a dizer além disso. E se você gostou e quiser acompanhar mais, o It's Money está aí, tem muita informação todos os dias. O João é um colunista, tem várias outras matérias muito interessantes. Te convido a continuar acompanhando o portal. E, claro, eu vou fazer a forcinha do lado de cá para a gente continuar tendo mais séries e fazer mais coisas no ano de 2025, viu, João? Obrigado mais uma vez. Valeu demais. Obrigado. Não deixe de aproveitar a sua família aí sempre, porque isso é o mais importante. Não tem preço que pague o acompanhamento estar sempre próximo aos nossos familiares.